Olá, estamos começando mais um capítulo zero que recebe hoje aqui no estúdio, com muita honra, muita satisfação, a Ana Luísa Keller, tá certo? Certíssimo. Que bom. Que veio falar com a gente sobre o seu Os Becos da Porto Alegre Antiga, que casualmente vai ser lançado no dia seguinte a esta gravação. Nós estamos gravando hoje no dia 17, né? Uhum. E ele vai ser lançado no dia 18, que é um trabalho que vem sofrendo demãos de tinta nova, né? É um trabalho que tem uma outra origem, ele não nasceu como este livro aqui específico, mas vem sendo, enfim, ganhando uma musculatura nova com outras roupagens, outras coisas. E obrigado primeiro por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Tem tanta gente teu fã aqui, a começar por mim. Ah, que bom saber. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente falar no livro propriamente dito e nos teus outros trabalhos, enfim. O quão antiga é essa Porto Alegre antiga de que nós estamos falando aqui? Olha, Porto Alegre aí, que eu pego do meu recorte de pesquisa, ela, assim, chega a pegar mais a parte do século XIX, né, da metade do século XIX para o fim e até mais ou menos a metade do século XX. Né? Então, ela seria uma Porto Alegre de uns 100 anos, 130 anos atrás, né, que eu estudo, porque eu peguei justamente a época em que ela está, digamos, se transformando muito. Né? Hoje a gente fala muito, né, das transformações urbanas, das questões da cidade e tal. E nessa época, principalmente nos anos 10 e 20 do século passado, né, Porto Alegre estava assim, quase que um grande canteiro de obras. Né? Então foi uma época assim, de muitas transformações, de muitas questões, inclusive da própria política da época, né, incidindo nas transformações urbanas, né? E então eu acho que é uma época muito rica da cidade, da gente estudar, da gente conhecer. A cidade se transformou em outra, né? Ela foi muito rapidamente, né? Exatamente, ela foi assim, principalmente na década de 20, né, que é quando eu diria assim, como, né, uma pesquisadora da área do planejamento urbano, que ela perdeu a cara de cidade colonial. Né? A paisagem colonial passou a ser uma coisa indesejada. Perdeu a cara de província um pouco. Exatamente, mas ela realmente, até a Margarete Bacos, né, uma grande pesquisadora que a gente teve também da história do Rio Grande do Sul, ela dizia que se queria transformar a Porto Alegre na sala de visitas do Estado. Então ela era aquela sala de visitas, né, que a gente leva as pessoas que estão chegando para impressionar, né? Então foi mais ou menos, começou na década de 10, quando a gente estava na época da Primeira Guerra, né, que a Porto Alegre começou a ter uma grande volume de obras não públicas ainda, mas particulares, no sentido de começar a transformar a arquitetura, que era colonial portuguesa, né? Começar a substituir ela por prédios da arquitetura, digamos assim, principalmente inspiração francesa, e muito do barroco alemão por causa dos nossos arquitetos alemães e arquitetos engenheiros, né, que estavam aqui atuando, como o famoso, né, o Widerspan. E que tinha aí também uma questão ideológica na época também, né? Também a gente estava na época, né, do positivismo, né, e principalmente assim essa orientação, né, de sempre melhorar a cidade, de manter os valores, né, assim, que eram da classe, que eles chamavam as classes conservadoras, né, e espelhar isso, assim, sempre num esforço de europeizar a nossa paisagem. Porque isso começou, não é aqui em Porto Alegre que estava acontecendo. Em 1903, mais ou menos, o Rio estava no chamado Bota Abaixo do Pereira Passos, que era um esforço de transformar o Rio numa Paris latino-americana. Desaportuguesar o Rio.
Basicamente, né? Transformar... Tirar aquela cara de cidadezinha melhorada, mas uma cidade colônia portuguesa. Então. Era exatamente isso. E por isso que eu acho que Porto Alegre também perdeu tanto dos seus prédios coloniais portugueses, né? Porque realmente se quis transformar essa cidade numa cidade afrancesada. Queremos né? ser francês, não gostamos mais desse negócio açoriano, português. Não. Isso daí era, digamos assim, era associado ao atraso na época. E o Brasil, se a gente lembrar, né, a proclamação da República tinha sido em 1889. Era fresquíssimo isso. Né? A abolição da escravatura 1888, que foi a última nação a abolir a escravidão, né? E o Brasil, então, ele queria se mostrar como uma nação moderna, né? Moderna, europeizada, europeia, né? E aí a gente entra também muito na questão do racial, né? Também, porque isso está atrelado, né? Então, assim, a gente começou a ter uma transformação da paisagem da cidade. Ela começou a mudar. E tu falaste uma coisa agora que é pouco notada, né? Quando se estuda a história do jeito que as pessoas que estudaram, que têm a minha idade, estudaram história. E a minha? Como se fosse mais mocinha. Uma linha do tempo, assim, fica tudo meio abstrato. E a República de 89, né? Os costumes de império, que era um império meio de terceira divisão, assim, né? Na nobreza europeia, vamos dizer, né? Eles não se perderam assim, né? Não. A partir de agora, ninguém mais tem costume de império, tá? Somos república. E eu acho que talvez uns 30 anos depois da República, né, ser proclamada, talvez tenha havido por parte das nossas lideranças, enfim, políticas, esse desejo de, mas vem cá, mas nós estamos muito diferente, né, do resto das repúblicas. Tudo igual, tem... Eu acho que tinha na época digamos assim, um desejo muito grande de repaginar o Brasil, né? Se apresentar de outra forma, porque sempre que acontece uma mudança de regime, né? Também o regime que se instala, ele quer negar o que o outro era, os valores, Sim. a estética, né? Muita coisa que remetesse à nação como ainda uma nação escravista, colonial, atrasada. Então, houve, assim, desde daqueles primeiros impulsos de industrialização que a gente teve, né? Que levou ao encilhamento em 1891, né? Até essa questão de remodelar as nossas cidades. Porque isso que aconteceu em Porto Alegre. Porto Alegre foi, digamos assim, começou o grande processo de remodelação dela, né, na década de 20. Mas se a gente for pegar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, também. Belém, passaram por essas reformas, eu sei com segurança o Rio de Janeiro no início dos 1900, né? Mas essas outras capitais também passaram, porque como elas todas são de origem colonial portuguesa, elas têm na configuração espacial delas os mesmos problemas que Porto Alegre tinha, né? Ou seja, ter esses becos que são caminhos, ruelas muito estreitas, né? Então, se a gente for pensar assim que nessa época a gente estava começando a ter bondes, a ter carros, né? Começava a ter caminhões que precisavam transportar mercadorias, né, dentro da cidade, a gente começava a ter os nossos primeiros problemas de trânsito também, né? Sim. Daí a necessidade de alargar certas ruas, né? E já dentro desse modelo francês dos boulevards, né? Então, esse era, digamos, o horizonte que se queria nas cidades brasileiras de um modo geral naquela época, né? O teu interesse específico, os becos imagino que os becos de Porto Alegre sejam uma fresta, podia ter escolhido outra talvez, mas uma fresta para enxergar essa cidade que na época era nova, agora já é uma cidade antiga, já tem umas 3 ou 4 por cima dessa, né? Sim. Mas é uma fresta para enxergar um pedaço do mundo em termos de tempo, que deve ter uma relação muito forte com a tua formação original de arquiteta, né? Ah, com certeza, né? Porque, assim, eu, né, para dar uma geral, assim, da minha formação, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Sempre gostei muito de desenhar, Aliás, então... posso fazer um aposto rápido? Claro. Eu vi no teu Instagram uns cadernos de rostos de época.
Ah, sim. Pá, que barato aquilo, hein? Eu adoro fazer isso. Uns rostos masculinos da década de 40, rostos femininos da década de não sei lá o que. Que barato aquilo, né? Eu gosto, eu adoro viajar no tempo, assim, através do desenho, né? Porque eu sempre tive muito essa curiosidade histórica, né? Digamos assim, eu fiz arquitetura, mas eu tenho muito essa coisa de historiadora, de saber como é que era numa época diferente, né? E eu comecei a trabalhar com ilustração ainda antes da faculdade já. E comecei a trabalhar com ilustração também para, digamos assim, histórias em quadrinhos na França e, principalmente, o que interessa mais para esse trabalho aqui é a ilustração de museus arqueológicos, né? Primeiro na Alemanha, depois fiz aqui também, até para o próprio Museu da URGS, né, uma exposição anos atrás que se chamava 12 mil anos de história do Rio Grande do Sul. Né? E então a ilustração, o desenho, ele tem esse condão assim, de tu poder assim, buscar informações de como é que era aquele espaço, aquelas pessoas e recriar isso no desenho. Né? Então, eu sempre tinha feito isso, digamos assim, para museus de fora do país, né? E até que quando eu fui fazer, digamos, me deu esse estalo assim de fazer o mestrado, eu pensei assim, poxa, vou fazer isso aqui para a história de Porto Alegre. Porque eu tinha muita curiosidade, né? Por exemplo, eu sempre falo assim para as pessoas que passam ali pela Borges de Medeiros, com o viaduto, né? Se perguntar assim, ó, será que sempre foi assim? Será que essa grande avenida que corta a cidade de norte a sul sempre teve ali com esse grande viaduto monumental, etc., né? E na pesquisa eu fui, digamos, levantando essas camadas até chegar nas camadas mais antigas, né? E descobri que ali tinha um dos grandes becos da cidade também, que, na verdade, era uma grande ruazinha longa, né, bem estreita, que se chamava Rua General Paranhos. O que caracteriza um beco, formalmente, na arquitetura ou no urbanismo? Enfim? Então, eu trato no livro, né, de como os becos foram surgindo nas cidades brasileiras pela forma como os portugueses ocupavam o espaço. Né? Aqui no Brasil. Então, geralmente, na época colonial, que tipo de sítio eles escolhiam? Né? Eles escolhiam lugares no território que fossem cercados de água, né? Ficar perto da água. Mar, rio, ficar perto da água para ter uma transporte, certa... para coleta ou e para proteção também, porque proteção ela fica também. Um território mais fácil de defender se está cercado por água, né? E um território que fosse alto também, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem também, Salvador, ele tem, né? Cidade alta, é uma cidade baixa. Cidade alta e cidade baixa, perfeito. Porque o que acontece? As cidades eram fundadas sempre com igrejas, né? Então, Porto Alegre teve aqui também, não era a nossa matriz aqui perto, mas eram as primeiras igrejas que surgiam ali perto de onde é ali a parte... Ali a Demétrio Ribeiro, sabe? Ali pertinho daquela zona assim, que antes tinha Enseada, né? Mas o que se tinha, então? Essa cidade se configurava uma cidade alta, onde a gente tinha, digamos assim, a catedral, né, a igreja matriz, a Câmara de Vereadores, a cadeia, o Tribunal de Justiça, todas essas coisas, né? Prefeitura, tudo que era institucional a cidade e formal. Oficial. Exatamente, né? Os equipamentos públicos da cidade. Os equipamentos, digamos, de autoridade e do poder. Né? E embaixo, o que tu tinha? Tu tinha o mercado público, tu tinha, digamos, as áreas de trocas de mercados, que são todas as nossas praças aqui, a da Alfândega, né? A Praça 15. A área de troca, né? É escambo mesmo. A área de trocas, de chegada de mercadorias, de sociabilidades populares também, porque era onde a gente tinha as procissões religiosas, muito, né? Onde a gente tinha toda essa vivência popular das pessoas comuns, digamos, né? Então se configurava essas duas cidades, uma em cima e outra embaixo, né? E como era um território que tinha um declive, né? O que se fazia, por exemplo, se a gente for pensar hoje na Rua dos Andradas, na Rua da Praia, né? A gente percorre ela vem lá de cima da Praça Dom Feliciano e depois ela segue mais ou menos plana, né? Até a usina da volta do gasômetro. Isso. Né? Agora, se a gente pega da Andradas e vai subir para Duque, a gente tem uma subida. Tem.
E elas costumavam, às vezes, ser bem mais íngremes do que a gente imagina, né? Vai sair na catedral. Quase. Vai sair na catedral. E o que acontecia, então? Por ser mais difícil... Se for para outra curva. Exatamente. Então, assim, ó, por ter essa declividade, imagina que não tinha carro. Tu tinha que levar um galão de água, um barril de água para tua casa. Água e outras coisas, né? Água, qualquer outra coisa. Tinha outras coisas que os caras levavam. Ou tu tinha que carregar o teu senhor, digamos, né, para cima. Era tudo muito difícil, era um caminho difícil, era difícil de construir. Então, o que acontecia? Essas, digamos, ruelas que aí eu explico no livro, eram consideradas ruas travessas, ruas secundárias. A própria palavra beco, a palavra beco vem de via do latim, só que é um diminutivo, é uma viazinha, um viaico, que depois se transformou em beco, com B, né? Então, eram vias que acabavam sobrando para as pessoas mais pobres ocupar, né? É daí que vem viela também? Também eu acho que é a mesma raiz, porque eu não sou muito especialista assim, de etimologia. Se tu não é, imagina eu nisso, né? Eu sei que beco parece vem. pelo som, né? Porque Sim. beco é uma coisa que ficou meio perdida, né? É que eu acho que a gente já chegou com o português, né, que chegou pra gente mais moderno, né? Ele já chegou como beco, mas a origem dele é em via, viaico e depois veco e aí beco, né? E então o que acontecia? Eram os terrenos mais difíceis de acessar, eram os mais complicados de construir e eram que, digamos assim, eram sendo ocupados assim meio que por último. Então se construía uma casinha ali, né? As pessoas eram mais pobres e tal. E isso de uma forma geral, né? Não tem mansão em beco, né? Então, não dá para dizer que não tem, porque às vezes digamos assim, os figurões da cidade, e em Porto Alegre a gente vê muito isso, né? Começavam a construir mais no alto os seus casarões, que depois, no início do século XX, né, quando eles eram desocupados, se transformavam em cortiços. E aí a gente tem essa dinâmica, né, de ter essa ocupação, digamos, dos becos, muito com... Vai chegar na década de 20 e 30, muito com moradias de aluguel, moradias coletivas. O que era uma casa de família grande, abastada, virou o que depois se chama casa de pensão. Exatamente. Se chamava casa de cômodos. Porque eles cômodos. Substituíam, aliás, eles compartimentavam, né, os cômodos e às vezes alugavam assim, metade para um, ou de um quarto para um, metade para outro. Isso. Quem quiser ler um trecho muito interessante que tem, que isso é descrito muito bem, vai ler o Lima Barreto naquele livro do Isaías Caminha, né? Que ele descreve como é que era essa divisão, né? E até todos esses espaços, porque a gente tem que pensar que Porto Alegre, na década de 20 e 30, também estava tendo muita demolição desses becos. E o que acontecia? Essas pessoas tinham que ir para outro lugar. Tu começava a ter uma crise de moradia na cidade. Déficit habitacional. Então, o que acontecia? Tinha muita reportagem assim, dizendo, olha, tem pessoas aqui alugando porões de casarões para as pessoas morarem. E a gente tem que pensar que nós estávamos na época, né? O século XIX teve o grande movimento do higienismo nas cidades, que era para controlar as epidemias, né, que eram muito sérias. Por quê? Inclusive por cadáveres espalhados, né? Porque não tinha, era mais comum ainda um pouco antes. Aí tu está falando do quê? Estou falando do século XIX, 1800... Não, até antes, 1850, 40, a gente teve a epidemia de... tivemos varíola aqui em Porto Alegre. Não era uma coisa incomum, assim como hoje a gente tem um péssimo hábito antropológico de se acostumar com aberrações, né? Assim como hoje a gente não perde o sono por passar por 2 ou 3 mendigos dormindo na rua, em Porto Alegre teve um período que não era incomum passar por 2 ou 3 cadáveres durante o dia. O cara morria, alguém avisava a polícia, até a polícia chegasse. Hoje demora. E aí ficava num cantinho ali, essas coisas...
Eu não sei te dizer muito assim como é que era essa parte assim mais desse tratamento da morte na cidade, né? Porque eu sei que se a gente tinha, digamos, doenças que matavam muito rápido muitas pessoas, Isso. né? Como a gente teve também durante um curto período de tempo, felizmente, na gripe espanhola, né? Aí a gente tinha muito às vezes, uma certa exposição. E não tinha remédio para nada, né? Olha, tinha aqueles remédios que tinha na época, né? Tinha Tônicos, aqueles sangrias, tônicos mil de diversas substâncias, né? Mas assim, o grande problema das cidades é que a arquitetura colonial, aí a gente tem que pensar assim que século XIX viu a segunda revolução industrial, né? A gente estava na revolução científica, que era quando se começava a estudar e ver assim que, nossa, existem coisas tipo bactérias que não se conhecia, né? Tomar banho uma vez por semana ajuda. Olha, uma coisa muito importante, assim, ó, ventilação das casas, insolação das casas. Eu não sei se tu Isso encontrar começa agora. aí. Isso começa período, no, digamos assim, no fim do século XIX, se começa a notar que, por exemplo, ter alagadiços dentro da cidade era perigoso, porque reproduzia muito mosquito. Mosquitos que transmitiam doenças como malária, né, como febre amarela, como, enfim, várias outras que eu realmente não sou especialista. Eles né? chamavam de febres. Eles chamavam, sabe o que eles achavam? Eles achavam que o cheiro, o odor do lixo, das águas paradas, era o que adoecia as pessoas. Os eflúvios. Os miasmas. E até eu fiz um desenho esquemático de uma casa colonial aí. Quer achar aqui? Que vai achar mais fácil. Tá. Aqui as casas coloniais, as moradias coloniais. Que eram anteriores a essa preocupação. Que eram, digamos, elas foram construídas antes e elas foram alvos dessa preocupação. Por quê? Porque elas não tinham, né? Se a gente pensar em termos assim de divisão interna dessas casas, aqui, ó. Tá. Elas tinham cômodos dentro que não tinham janelas. Claro. O que é uma alcova? É um cômodo que tu entra, né? As casas eram construídas lado a lado, às vezes até dividindo paredes de terreno a terreno. E esses cômodos não tinham ventilação. Não entrava nem luz. A preocupação do cômodo era da privacidade só, para alguém ficar ali dentro, sei lá. Eu acho que era da privacidade e também foi a forma que os portugueses trouxeram para cá, para o Brasil, que vem ainda da forma medieval de construção deles, né? Que não tinha não se sabia que, tipo, não é saudável tu morar num ambiente que não tem entrada de luz, entrada de ar, ventilação, importante iluminação. É proteger do frio, que era o grande problema na Europa, né? Proteger do frio, das intempéries, né? Só que como isso se tornou um tipo de configuração de arquitetura que era muito favorável à proliferação de doenças, né? Que depois, mais no final do século XIX, que se foi entender como que elas se proliferavam, né? Se começou a construir de uma outra forma, né? Então, de forma, às vezes, com recuo, né? Tem muitos casarões que aqui em Porto Alegre a gente vê que são do início do século passado, mas eles têm uma entrada fresta lateral. É isso. E aí as janelas dão para aquela fresta, para aquela entrada lateral. Para ter uma circulação de ar, pelo menos. Ter circulação de ar, ter entrada de luz. De sol, que seja. Mas naquela época, e a gente vê muito nos jornais, é engraçado, se a gente for pensar até no nosso edifício Eli, não sei se tu te lembra, né, que era o antigo prédio da Tumeleiro, aquele grande edifício, sim. né, eclético do Theo Witherspoon, né? Ele era anunciado nos jornais, logo que ele foi construído, como um prédio moderno e higiênico. Porque pegava sol em vários ângulos. Exatamente. E eles falavam assim, ventilação e luz natural um viaduto na todos o sol dos caras. Em todos os cômodos. Porque isso na época não era tão comum, não era padrão, né? Então teve essa preocupação também de ir trocando esse casario antigo que realmente tinha muitos problemas, né? Então começou essa mudança da paisagem também com essa justificativa assim, ó, esse tipo de casa aqui, esse tipo de viela, a gente não pode ter na cidade porque é um foco de doenças. Tinha um anúncio de construtora antiga em Porto Alegre que ficou famoso, que era assim, ó, os caras mostravam um prédio, não era esse, era um prédio bem menos importante, mas que também teve uma
preocupação com a entrada de luz e dizer assim, num prédio, quanto mais sol entrar, menor a quantidade de visitas do médico. Exatamente. Porque se pensava... Era o texto publicitário dos caras. Assim. E isso vem também dessa época, né? Porque no Imagina momento... os caras tinham de mofo, por exemplo. Tu imagina, numa Mofo... cidade úmida como Porto Alegre, que tinha sempre louco. problema de alagamentos, enchentes periódicas. Os materiais de construção né? não tinham as propriedades de isolamento, como tem agora. Era tudo muito primitivo. E até assim, ó, o próprio saneamento, até bem pouco tempo, bem menos tempo do que a gente imagina, muito menos tempo. Eram feitos com barris, que as pessoas defecavam ali, colocavam seus por isso que eu falei que alguém tinha que levar aquele troço, né? Alguém tinha que levar. Então, até o Guido Mondin, no livro dele, que é belíssimo, até recomendo a leitura, que é sobre o 4º distrito, dizia que ainda era a memória dele na década de 30, 40 e às vezes até 50, da família estar assim, almoçando, né, na sala. E como era só um corredorzinho que levava para o pátio lá fora, onde tinha a casinha que a gente chamava, né? Chegava o pessoal da prefeitura para recolher os cubos, que se chamavam, esses tonéis, esses barris onde ficava ali os excrementos, todos ali, assim, durante dias, né? Era comum a família estar almoçando e o cara entrar... Deu azar do cara chegar na hora do almoço. Chegou na hora do almoço, azar. Vai ter que fazer o serviço. E sair com aquele tonel, né, de excrementos ali passando por quarto, por sala, por cozinha, né? Então, isso aconteceu até bem pouco tempo, bem menos que a gente imagina, né? E para imaginar isso, como é que era no século XIX ainda, né? Com bem menos cuidados e conhecimento de como as doenças se espalhavam, né? Era uma coisa assim muito, muito mais precária, né? Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido, que a Nath está me avisando aqui, mas a gente volta em seguida e aí eu quero falar contigo sobre a pesquisa em si desse livro. Deve ter sido um troço assim, hercúleo. É uma estrada longa que continua. E vai ser rapidinho mesmo, você fica com a gente, tá bom? Como passa rápido. Olá, está de volta o capítulo 0, recebendo hoje aqui no estúdio a pesquisadora, artista gráfica, quadrinista, arquiteta, o que mais? Urbanista, Ana Luísa Köhler. Isso. Para não errar o nome, que veio falar com a gente sobre o seu mais recente Os Becos da Porto Alegre Antiga. Esse primeiro bloco, para quem não viu, estava muito legal. Tem aqui no YouTube atrás uma aula de história. Esse negócio dos becos é uma tese minha, né? Mas é uma fresta que tu achou para falar de fazer passar por essa frestinha todo o teu conhecimento de urbanismo, de arquitetura, de história, imprimir assim todo o teu potencial de artista gráfica, enfim. De pesquisadora, de historiadora, tá tudo aqui. E eu queria começar esse segundo bloco, que normalmente passa mais rápido que o primeiro, para falar no teu processo de pesquisa, que é um longo caminho, tu disseste, né? É um longo e contínuo caminho, né? Porque eu sigo pesquisando, né? Eu estou sempre descobrindo coisas novas, né? E é uma paixão muito grande, assim. Eu gosto muito de pesquisar, né? De aprender. E para chegar na história dos becos de Porto Alegre? Aí essa história dos becos... Não pode ter rinite, assim, né? Tem que, mas a gente usa máscara, né? Tem que usar máscara e luvas para manipular os documentos antigos. Muito cuidado com eles. Envelope de loratadina no bolso. Mas a máscara dá conta, sim, ajuda? Né? Dá conta, Então, esse processo, assim, foi um processo muito transformador para mim, porque foi quando eu iniciei o mestrado,
que o mestrado é quando a gente aprende a fazer pesquisa científica, né? E a pesquisa científica, assim, se a gente aproveita bem, né, ela é uma forma de ver o mundo, da gente estruturar melhor o nosso pensamento, né, de buscar também ter um olhar crítico sobre as informações que chegam, né, para a gente. E assim, para, digamos, fazer essa investigação histórica, né, que é um processo científico, que tem um rigor científico, né? E isso é uma coisa que as pessoas acham, assim, que as ciências humanas, né? É o que um acha, a opinião de outro, não sei o quê, não sei o quê. E não, a gente tem métodos específicos para as ciências humanas, né? Que dão uma estrutura e um rigor científico para a pesquisa, para a nossa coleta, interpretação de informações, crítica das fontes, porque a muito tendência, grande, por um lado, né? a fantasiar o passado, ou romantizar o passado, ou então ideologizar o passado, é muito grande essa tendência, né? É uma tendência grande se a gente não tem, digamos, uma formação sólida em epistemologia, que é a ciência que estuda a construção do conhecimento. Acaba, né, escorregando nisso, a gente pode se deixar levar por, digamos, discursos do passado que já vem com uma ideologia pronta. Pois é. E que a gente, como a gente não tem uma formação crítica, a gente não detecta isso. A gente não digamos assim, não reconhece essa ideologia que perpassa os textos que a gente vai usar na nossa investigação. Agora na Copa, né, ficou famosa a história do capacete viking, que nunca teve chifre, né? Então, essa é uma grande, é um exemplo, né? Porque se fala muito, né? Que, tipo, são capacetes que a gente se encontram, né, nos túmulos e que tem uso ritual. E às vezes não tem nenhum uso prático na batalha. Cara com aqueles capacetes num barco, remando, né? Não, imagina, tu vai para um bando lá que estão se esfaqueando com um capacete daqueles, a primeira coisa que o cara faz é puxar da tua cabeça e aí enfiar um chifre daqueles na tua barriga, né? Não tinha pensado nisso. É um capacete contraproducente, além de tudo. Muito contraproducente, né? No meu, digamos assim, no meu parco conhecimento de vikings, né? Mas eu imagino que, né, tem certas coisas que realmente tu não vai querer usar numa batalha, né, de faca, numa briga de faca, literalmente, né? Então, assim, essa parte de eu aprender a epistemologia, de eu ficar familiarizada com como é que tu olha criticamente até uma foto de um beco, um texto de um beco, né, que tá ali, os jornais falando que eram pessoas que eram de mau caráter, bêbados, vagabundos, né, digamos, pessoas que tinham que ser tiradas da cidade, né? Como é que tu olha isso? Tu realmente vai pegar esse texto e tu vai pegar assim ao pé da letra, tu vai entender aquilo assim pelo, digamos, seu valor de face, ou tu vai pensar assim, não, isso fazia parte de digamos, também um movimento de afastamento e apagamento de populações de origem indígena, de populações não brancas, de pobres. E tem que posicionar esse discurso no seu contexto temporal ali, né? Exato. Sim, eu tive, até uma das críticas que eu me lembro que me faziam quando eu estava ainda no mestrado, né, é que eu começava, é bem isso que tu falou, assim, os becos eram meio que uma brecha, mas eu já estava assim, falando da política e dos preconceitos raciais da época, porque o que nós fazemos, né, quando a gente divide o conhecimento humano em disciplinas? A gente cria fronteiras que são, se a gente for olhar bem, elas são frágeis. Então, assim, quando tu estuda a arquitetura e a paisagem da cidade, mas tu não estuda assim as pessoas que estão ocupando, que estão vivendo nesses espaços, tu fica com uma coisa muito incompleta. Como é que tu vai estudar a história da moda sem os outros costumes que cercam a moda, por exemplo? Sem os costumes, sem as guerras que estão acontecendo na época, sem, digamos, processos de industrialização, né, transformação de formas de produção que estão acontecendo na sociedade, que exigem outros tipos de vestimenta, né? E tem uns cuidados aqui que tu usa, que estão aqui, por exemplo, nessa legenda do Beco do Rosário. Provavelmente na década de 20, fototeca do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e tal. Esse provavelmente mostra uma honestidade intelectual assim, por parte de quem está
fazendo o relato ou apresentando a sua leitura desse período, que é uma seriedade, né? Um compromisso muito grande. Provavelmente vai saber se não é provavelmente. Não, mas é uma coisa assim que, se eu não tenho, digamos, na minha documentação, uma fonte assim muito, digamos, crível, muito bem fundamentada para a data, por exemplo, de uma foto, de um texto, eu vou colocar o provavelmente, sabe? Certo, né? Porque eu como pesquisadora, ótimo. E uma coisa que é um lado bom e o lado ruim da internet que nós temos hoje, que nós temos muitas páginas de fotos antigas, né? E deve ter cada cascata nisso. Eu vejo muita datação errada, mas muita datação errada mesmo, sabe? E claro, eu não digamos, não vou ali tipo fiscalizar, né? Mas quando eu não sei a data, eu ponho provavelmente. Tenho fotos até que, como eu não tenho, digamos, eu não vi elas pessoalmente, eu não sei qual é o acervo que elas estão, que eu até resolvi não usar no livro. Porque eu não tenho certeza, né? Então tem coisas que eu até preferi deixar de fora. Né? Vai porque que... eu acho que a gente está tendo agora, digamos... eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar muito, sabe, Gustavo? Que é esse cuidado, digamos, a gente vai ter que ter nas próximas... Eu digo assim, nessa geração e nas próximas, um esforço de um grande letramento crítico com a informação. Filtros, digamos assim, realmente assim um conhecimento. O meu sonho é que a epistemologia e o método científico fossem ensinados nas escolas desde o primeiro grau. Principalmente agora que a gente tem essa época que a gente está vendo muita foto, vídeo feito com inteligência artificial também nas redes. O que não é, de que jeito. E eu vejo coisas assim que eu olho para aquela foto e eu digo assim, ó, isso daqui não aconteceu. Claro. Sabe? Mas é porque eu sei e, digamos assim, eu tenho uma certa quilometragem digamos assim, com visualização de fotos antigas, mapas antigos, né? Até filmagens antigas, que eu olho e digo assim, isso daqui é falso. Sabe? É que a gente está recebendo informação numa velocidade muito grande. Muito grande. Num volume muito grande. E sem ter, digamos assim, esses filtros e esse ferramental intelectual para analisar essas informações. A gente recebe e acredita, né? Então, assim, tem muitas coisas... Isso está sendo usado não só na área da história, mas na área da história e da cidade, que é o que mais me preocupa, assim. Me preocupa esse reescrever do passado, que não é o problema em si, tá? Porque no meu livro, eu estou reescrevendo o passado. Claro. Né? Quando eu desenho minhas histórias em quadrinhos, eu estou reescrevendo o passado. Mas o problema é que, quando é reescrito por fontes que a gente não tem controle, como, por exemplo, a inteligência artificial, nesse sentido, e qual é o objetivo? Tu não sabe de onde é que ela está tirando aquela informação. Porque ela está tirando de várias informações que estão ali, né, nos livros que as empresas usaram, nas publicações de pessoas, nas fotos de pessoas. Né? E esse é um grande, digamos, gargalo epistemológico. Porque a primeira coisa que tu aprende na pesquisa é controlar as tuas fontes. Saber de onde tu está tirando a tua informação. Talvez a gente tenha perdido muito do humanismo na nossa área de produção científica humana, né? Das áreas humanas. Que é aquela questão fundamental da que é a cultura, antropologicamente falando. É o fazer pensado. Só que isso leva tempo. E nós temos a exigência nas nossas universidades de produtividade. E produtividade não combina com produção intelectual, nem artística. Tu não pode dizer assim, eu quero aqui 5 artigos por mês. Não dá, porque tu tem que ler, e aí no meio da leitura descobre outro autor que às vezes está dizendo uma outra coisa, tu tem que ir por um outro caminho, sabe? O tempo da produção de conhecimento, ele é outro. E tem mais um negócio, né? Que ele é um livro cujo produto final, o livro, materialmente, é um livro caro. É um livro caro.
É um livro que tem toda, assim, a gente contratou um excelente designer, né, que é o Giovanni Faganello, para fazer toda essa... também caprichou, né? Nossa, ele é fantástico, que troço né? bonito, né? E o trabalho, e também o trabalho dos editores, da editora Hipotética, né? No sentido de todo esse cuidado com a revisão, com a formatação digamos, das citações, para facilitar a leitura. Eu vi no sabe? Eu não estava te stalkeando, eu estava me preparando para a entrevista. Pode stalkear, fica à vontade. Eu vi no teu Instagram uma postagem que tu fizeste, acho que de abril, mais ou menos, que tu estava revisando prova em abril. Sim. Nós estamos agora mais da metade de julho. Sim, é um processo que leva tempo, né? Passou por teve uma leitura crítica, 2 revisões gramaticais pelo menos, sabe? E aí estava revisando prova em abril. Sim. Para lançar agora, amanhã, no nosso amanhã aqui. Aí concreto. Exatamente. É uma assim, é uma demonstração de zelo isso, né? A gente teve assim toda a equipe, né? Porque eu tô aqui aparecendo, mas na verdade isso é um trabalho em equipe, né? Fazer um livro é um trabalho coletivo, né? E teve um trabalho de muito cuidado, de uma curadoria assim muito grande, com todo ele como um produto que realmente a gente quer que seja, né? Que fique bem, digamos, que sirva como uma boa referência para os pesquisadores de agora, para os leitores também do grande público de agora, né? Para realmente ele né, instigar esse interesse na história da cidade. Sabe, eu sempre me lembro do professor Sérgio Endler, que foi um cara muito importante na minha vida. É um jornalista, enfim, e foi meu orientador de trabalho de conclusão lá na monografia da universidade, isso mais ou menos nessa época aqui dos becos. E aí ele me disse, quando a gente estava falando no trabalho, escolhendo tema e tal, ele disse, primeira preocupação que tu tem que ter, o assunto que tu for escolher, tu tem que muito pretensiosamente achar que ninguém pode fazer um outro trabalho sobre esse assunto sem passar pelo teu... Essa é a tua contribuição. É um tijolinho. Só um tijolinho, mas sem o qual não vai ter uma parede inteira. Sim, tu vai ter que aparecer ali na lista de autores do próximo pesquisador que pesquisar o tema. Mas isso é muito pouco para um gênio como eu. Ele disse, não, isso é tudo. Mas esse é uma grande forma de estimular a pessoa a fazer um bom trabalho. Né, de pensar assim, poxa, porque quando eu peguei a dissertação de mestrado para revisar, eu transformei muita coisa. Claro. Muita coisa, porque tu imagina assim, que foi uma coisa 10 anos atrás, quando eu recém estava dando meus primeiros passos na pesquisa, né? Então tu amadurece também. E aqui o livro que ele é produzido, o trabalho que é produzido fora do muro da academia, ele tem que ter uma generosidade assim, diferente também, né? Ele tem que ter um alcance mais amplo, ele tem que poder ser percebido, ser absorvido por pessoas que não têm aquele mesmo repertório, né? E não estão familiarizados com que é uma coisa que vem mudando na história, graças a Deus. Né? Sim. Que a história, quando eu aprendi no colégio, assim, que era uma coisa quase que nem matemática de tão chato. Não era tão chato, mas era parecido. Não, era bem chato, eu me lembro. Era chato, eu me lembro que eu ficava em recuperação até. Pois é, e eu gosto de história, sabe? Exatamente. Depois eu fui amar história, mas na época... chato, uma coisa que é legal... Na época, quando eu estudei história, me lembro que até ficava em recuperação, que eu achava tão chato, porque era assim, ó, que ano foi a abdicação de Dom Pedro I? Qual foi o ministro que substituiu não sei o quê na regência? Meu Deus, eu tinha 11 anos de idade, eu nem sabia o que era um ministro, sabe? Que nem literatura, a mesma coisa, né? Me davam ali para ler o José Lins do Rego, não sei o que, eu disse, o Grande Sertão Veredas. Mas o que A gente não tem repertório. Eu li Machado de Assis com 16 anos, achei tão chato, porque eu não sabia. Até é interessante tu falar isso agora, porque quando eu estava fazendo a dissertação, né, e eu estava muito nessa época, assim, que hoje é chamada Primeira República, antigamente República Velha, né? Eu comecei a pegar autores da literatura para saber como é que era o cotidiano das pessoas na época. Não pode mais falar República Velha agora? Não, até pode, mas o nome mais, digamos, atualizado é Primeira República, né?
Que é 89,30. 89,30. E eu peguei um livro do Lima Barreto, que é um dos meus escritores assim favoritos. E eu tinha lido O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é justamente sobre essa transição para a República, né? Eu tinha lido com 17 anos para o vestibular. E eu fui ler ele de novo quando eu estava já, digamos, estudando Descobriu a época outro livro. e tal. Completamente diferente. Tu não tem noção. Assim, ó, ele satiriza aquela coisa da República, do positivismo, de uma forma... Eu ria alto lendo o livro. O Lima Barreto talvez tenha sido um dos, se não o primeiro, um dos nossos primeiros autores né? De carne e osso. Com problemas reais, quem quiser, leia aquela biografia. Eu gostei muito da Lilia Schwartz, que é um livro assim, ó, desse tamanho dele. Que fala das internações. Fala das internações. Ele teve uma vida assim com muitos problemas. Eu tenho para mim que esse cara, ele era um gênio na época. E ele não tinha como ser aproveitado. Não, sabe? porque o cara era alcoolista, mas ele era hospício. negro, né? Ele era um escritor negro também. A gente às vezes não vê isso, era como Machado de Assis, né? E ele era uma pessoa que na época dele, ele inovou a linguagem literária, sabe? A linguagem literária era outra. É um cara dele. que contribuiu muito para a noção de serialidade que a gente tem agora, né? Sim, e ele também tinha uma coisa que na época a gente tinha aí, mas era uma coisa que foi sendo apagada, né, do nosso conhecimento, que é o debate sobre a questão racial no Brasil. E isso, na minha pesquisa, eu encontrei muita essa relação com os becos da cidade, né? Que é aquele negócio que começou a nossa conversa. Para onde é que iam as pessoas, para onde é que moravam, onde é que iam se deslocando as pessoas do déficit, que é hoje um pouco do que a gente vê nessa quantidade imensa de prédios abandonados no Quarto Distrito, na região ali na volta. Sim. Que uns são abandonados e outros foram transformados em pousadas populares. Ou às vezes eles são prédios que ocupam o território, né, da cidade, que se a gente for pensar assim, o solo da cidade, ele não é qualquer solo. Ele tem passa-fio de eletricidade, passa-esgoto, adução de água, internet, não sei o quê. Tem uma série de serviços naquele solo que torna ele muito valioso. E o que se faz hoje em dia? Se constrói para, digamos assim, até a gente repara hoje na cidade, né? Encontre aqui seu investimento nas fachadas dos canteiros de obras, porque não é mais uma moradia que está sendo feita ali, é um investimento. Está comprando um pedaço do... Então, o que acontece? A pessoa que tem dinheiro compra, às vezes, um kitnet, um quarto, né, um apartamento de um quarto, e aquilo fica desocupado no meio do solo urbanizado. Até fica bom o preço para alguém alugar. E aí, quem teria dinheiro, digamos assim, para comprar pela área, né, pelo valor da área ali, um desses imóveis, não consegue. Vai ter que morar mais longe. Porque o valor vai lá para cima. Exatamente. Aí, o nosso problema do transporte público, né, das pessoas que precisam pegar 2, 3 ônibus para ir para trabalhar, para voltar, enfim. Eu falei com um cara que morou em Tóquio e aí ele filho de japonês, assim. Aí ele ficou, acho que uns 2 anos, ele queria se mudar. Tu não te muda, assim, só porque tu tá afim de te mudar. Sabia? Sim, tu tem um controle, né? Tu tem de dizer, mas vai se mudar por quê? Onde é que teus filhos vão estudar? Onde é que vai deixar o carro? Sim. Vai pegar mais 2 trem? Não, esse troço tua mudança está muito trabalhosa para a cidade. Eu acho assim que isso tem assim uma coisa de controle da qualidade da cidade. Que é uma coisa que no Brasil não se teve. Sempre se teve uma visão muito liberal no sentido de deixar as coisas acontecerem. Mas é meio de mentirinha, né? Digamos assim, foi fazendo com que os espaços melhores foram ficando só para as pessoas que têm muito dinheiro, porque eles são muito caros, né? E os espaços piores para as pessoas que... Não, aqui todo mundo mora onde quiser. Não, e isso já vem dessa época dos becos, porque os becos eram um reflexo disso. Né? E eu falo no livro, né, a lei de 1850. Tu conhecia a lei de 1850, Gustavo? Eu não. É uma lei importantíssima do Império, que era a lei de terras,
que é quando a gente tem dentro das cidades, a terra da cidade ela se transforma em mercadoria. Porque ela não era antes, sabia? Não. Ela era doada. Era doada. Claro, para tu ganhar uma terra dentro da cidade, tu tinha que ser um homem branco, né? Mas aí foi, digamos assim, as origens da especulação imobiliária. Porque tu tem o terreno, o direito de estar na cidade, ela vira uma mercadoria. 1850, nós estamos falando em 42 anos depois da chegada da família real no Brasil, é isso? Mais ou menos, porque foi em 1808, né? Exatamente. 8 ou 12, acho que 8. Não, 8, 1808. Então, 1808, exatamente. Eu sou de humanos, mas acho que dá 42 isso. Né? Eu também sou de humanos, então não confia muito. Uns 40. Era muito recente, por exemplo, uma série de mudanças que não são... eu acho que o Dom João VI é um cara que, com todos os seus defeitos, ele nos garantiu algumas coisas de urbanidade assim, que não são muito reconhecidas. Ele fez uns primeiros censos, né? Sim. E o que ele descobriu no Brasil era uma realidade de 98% da população de adultos, machos, brancos, analfabeta. 98%. Brancos? 98%. O resto era 100%. Como assim? Não, mas que eu digo assim, 98%... Se somassem, quem era alfabetizado? 2% da população. Sim, dos alfabetizados. E esses 2% eram adultos, machos, brancos. Mulheres ou etnias que não fossem a mais parecida com a portuguesa. Não brancos. Aí dava traço, se fosse pesquisa. Tinha uma outra mulher que aprendia a ler num convento. Ou com a família. Ou um outro negro que aprendia a ler para poder levar a listinha de compra e tal. Posso fazer uma observação? Sim. Sabe qual é o ano do início da imprensa negra no Brasil? Não. 1830. Pá. Tem muita coisa que a gente não sabe. Porque essas populações, elas não estavam ali assim, que pena, não posso aprender. Eles iam e faziam muita coisa. Inclusive, Porto Alegre teve um dos grandes jornais da imprensa negra na virada do século XIX para o XX. Né? Então, só que, claro, essas coisas elas não são passadas, não são ensinadas nas escolas, pelo menos até onde eu sei. Né? Então a gente fica com uma ideia até dessas populações muito assim... pessoas ali, assim, jogadas na rua, desassistidas. Não, as pessoas estavam ali brigando de faca pelos seus direitos, né? E então, não tinha essa passividade. Não tinha essa passividade. Só de Porto Alegre, aqui o que a gente tem de associações, de tradições. Bom, tem a Floresta Aurora, que é uma sociedade negra que foi fundada em 1872, continua até hoje, tá até hoje aí, tipo, né, na atividade. E foi uma sociedade que se formou ainda no tempo da escravidão, né? Na esquina da Rua Aurora com a Rua Floresta, né? Que seria a Cristóvão se eu não me engano, qual era a Aurora? Agora eu vou me esquecer. É uma mais para baixo da Cristóvão, né? Eu acho que sim. Agora eu não me lembro exatamente, eu não quero dizer o nome errado, mas enfim, era bem na periferia da cidade na época, né? Mas elas estavam ali, tipo... Porque o que eles faziam? Os negros que já estavam libertos ali, eles se cotizavam para comprar a liberdade de outros. Promoviam auxílios para enterros, doenças, promoviam bailes, sabe? Então, isso são sinais, assim, de uma... Digamos assim, de uma proatividade no sentido da sua defesa dos seus direitos, das suas vidas, muito forte. Só que a maioria das pessoas não chega nesse tipo de informação, né? Eu queria aproveitar nossos últimos minutos aqui para fazer um serviço, não só deste teu livro, mas dos outros. O teu livro é um livro também com financiamento público. Eu vi que ele teve uma participação de pessoas que se engajaram também, né, na sua viabilidade. Mas ele é um livro que pode ser comprado. Sim, ele já está nas livrarias. Nas melhores casas do ramo. Está nas melhores casas do ramo. Vocês podem encontrar ele no site da Editora Hipotética. Ele está também na Livraria Travessa, das que eu vi, na Livraria Paralelo 30. Tá. Né? Então, basta dar um Google nele ali que vocês acham, né, como adquirir o seu exemplar. E
quem quiser adquirir agora no lançamento também fica à vontade Sim. de aparecer, né? Amanhã. E quem quiser te contatar pelo teu Instagram, essas coisas, tu responde as pessoas ou tu acha isso uma chatice? Tem muita gente que acha. Eu não, assim, o pessoal que gosta do trabalho, assim, que Desde se que seja interessa. para me elogiar, não tem problema. Exatamente, falou do... Pensando, Não, tô brincando. Eu gosto muito, assim, quem tem interesse em história pela cidade, na medida do possível, assim, eu gosto muito de responder, de compartilhar. E os teus outros né? trabalhos são fáceis de achar também? Também o Beco do Rosário, duas histórias em quadrinhos, né? O Beco do Rosário e Viaduto também estão na livraria fazer da programa Travessa. só sobre isso. Vamos? Estou aí? Logo, mais rápido que tu Estou imagina. facinha. Mas podem achar também os quadrinhos, tem na internet, tem no site da Editora Que daí Veneta. é um outro mundo, tem... mas que tá todo ele aqui também. Sim, porque esse, até foi bom ter mencionado, esse livro é toda a pesquisa que eu fiz para fazer a história em quadrinhos Beco do Rosário. Então, ele é uma história em quadrinhos toda baseada em pesquisa. Está toda documentada. Né? E agora, graças a Deus, né, e a SEDAC, na forma de livro. Né? Que é uma coisa que eu queria muito transformar em livro, né? Porque eu acho que é como tu disse, assim, não fica só dentro lá um PDF lá no repositório da universidade, né? Tipo, vai para as pessoas também. Que é muito importante também, mas claro. Como é que é o negócio que o Camus falava? O Albert Camus, meu amigo Camus. Albertinho. Ele dizia assim: tem escritores que dizem que escrevem apenas para si próprios, não se preocupam com o que os outros pensam. Ouçamos seus argumentos, porém nunca acreditemos neles. Ninguém escreve para si. Eu acho que a gente sempre pensa nessa questão. Senão o cara fica só pensando e não escreve. E sabe que eu fiquei muito contente agora, porque em dezembro passado a história em quadrinhos O Beco do Rosário foi escolhido para a leitura obrigatória do vestibular da FUVEST. Que barato. Hein? E eu achei assim, eu digo, que legal, porque eu me lembro de estar desenhando as páginas, assim, 10 anos atrás, e estar pensando, poxa, que legal, isso aqui seria um livro legal de ser usado em escolas, em universidades, sabe? E foi uma grande satisfação para mim, foi uma grande satisfação. Muito bem. Ter esse conhecimento. Ana, obrigado, viu, por ter aceitado nosso convite novo. Sucesso para mais este filhinho. E logo a gente te chama para falar dos quadrinhos. É um enorme prazer aqui poder atender o convite de vocês e poder conversar aqui também com esse pessoal tão legal. O capítulo 0 de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta contando sempre, claro, com a sua audiência. Obrigado.